NFL, etc. 37. Algum dia do mês de maio de 2021. É isso mesmo, maio de 2021 já. O calendário não perdoa. Eu sou o Ticas e graças a Deus o draft passou. Daqui uns dias acaba essa pataquada de nota pros drafts também, né? As famosas e famigeradas draft grades. E aí a gente pode seguir a off-season em paz. E aí, Wallace, foi bom pra você? Fala, Ticas, pessoal ligado do NFL, etc. Realmente foi bem bom, mas foi um draft que teve um elemento extra, né? Foi um não draft com expectativa do Rodgers mudar de time. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje ele também tá de volta. Apesar de alguns ouvintes terem comemorado a sua suposta demissão, mas como ele não é o Aaron Rodgers, ele respeita o contrato com a NFL, etc. Ele não fica plantando notícia na imprensa para quebrar o clima aqui no time que o contratou. Ele tá de volta. Fala, Magal. Bom retorno para você. Algum recado aí pros seus haters? Fala, meus amigos da NFL, etc. Tudo bem aqui comigo? E para os meus detratores que fizeram comentários negativos durante a minha ausência, vocês vão ter que me engolir, seus canalhas, seus patifes. Esse sonho de vocês aí, nas palavras de Collor, foi um sonho de uma noite de verão, uma pantomima. Uma patuscada. O cara já é conhecido como o Homem do Ranço. E a galera ainda fica provocando nas redes sociais, e depois eu e o Wallace que temos que aguentar aqui. Então vamos que vamos, hoje voltamos ao nosso formato tradicional. Ainda vamos repercutir, claro, o fim de semana do draft, é inevitável. Mas a gente vai de headlines, treta na TL e TD ou Fumble. Quinta-feira, 29 de abril de 2021. Perto da hora do almoço. Tudo preparado para o draft 2021 da NFL. Quando, de repente, Aaron Rodgers volta ao noticiário, supostamente demonstrando estar desapontado, decepcionado, desgostoso com os rumos do Green Bay Packers e colocando em xeque definitivo a sua continuidade no time em 2021. Daí até a noite, muita especulação, muita expectativa para alguma movimentação durante o primeiro round do draft. 49ers, Raiders e Broncos como possíveis destinos preferenciais do quarterback. Só que o dia chegou ao fim sem novidades. Após o evento, os 49ers confirmaram que entraram em contato com os Packers, colocando, obviamente, a pick 3 para jogo, mas sem sucesso, o Green Bay não quis nem ouvir a proposta. Eu acho que agora já dá pra gente bater o martelo, que o divórcio entre o Rodgers e o Packers é inevitável. Vocês concordam? Eu acho que dessa vez não vai dar certo alguma tentativa de reatar esse casamento, né, esse duradouro casamento na NFL. Aconteceram muitas coisas em relação ao jogador, do jogador ao clube, né, à franquia, que realmente inviabilizam essa permanência do Rodgers, porque você não quer ter um jogador insatisfeito, principalmente na posição-chave da sua equipe na NFL. Se ele já pediu, né, plantou algumas notícias na imprensa, pediu veladamente a troca, não tem o que fazer. O Rodgers vai deixar mesmo o Green Bay. O 49ers foi muito corajoso em ter vindo a público dizer, né, garantir que colocou a pick 3 em jogo, mas também pode ter sido um blefe, né? Pode ter sido assim, vamos oferecer a pick 3, o Green Bay não vai aceitar mesmo, e aí a gente jogou para a galera não vai ficar com raiva da gente, porque a gente ofereceu a maior arma que a gente tinha para tentar levar o Rodgers para lá. Mas obviamente o Rodgers ele seria mais caro do que uma pick 3 só para Green Bay, né? Eles teriam que ter outras coisas que eles já tinham trocado para poder estar nessa pick 3 nesse draft. Então o 49ers acabou ficando numa posição muito cômoda. Outros times que não têm tanto talento como o QB, né, podiam ter tentado um pouquinho mais e provavelmente vão vir a carga para tentar essa trade, só que eles vão esperar desgastar mais essa relação entre Green Bay e Rodgers. Cara, o pessoal vai começar a achar que eu sou hater do Aaron Rodgers. Eu não sou. Mas o cara também não me ajuda. Ele não me ajuda. Eu prefiro muito mais uma postura Tom Brady nesse caso. Acabou. Eu vou sair. Eu vou para o Tampa Bay, eu vou para o Tampa Bay. Pronto. Acabou. O Rodgers fica esse negócio de eu tô meio incomodado aqui. Tudo é possível. Cara, sinceramente, é porque o pessoal não vai fazer isso. Mas se tivesse um GM de culhão lá, falava assim, meu querido, então tá bom, cancela o contrato aqui e vai buscar suas trades.
seria o esperado, entendeu? Mas não vai acontecer. Eu confesso que eu vou por um outro caminho em relação ao Wallace. Eu acho que vai rodar, ele vai ficar no mesmo lugar. Ele vai preferir jogar esse ano lá, não tomar essa tungada no contrato, e aí no ano que vem ele arruma mais um chiliquezinho, e aí sim ele troca. É difícil, né, você imaginar que o seu quarterback quer ser trocado, o time pode, né, a franquia pode lucrar com isso, por enquanto agora, né, e isso não casar bem para os dois. O que pode acontecer, e aí o que o Magal falou faz sentido, é que se isso se esticar, né, se esse prazo for maior, aí vai ficando pior para o próprio Rodgers conseguir um contrato que ele queira em algum lugar e para a franquia, que não vai ter um quarterback insatisfeito. Essas conversas são sempre muito complicadas, mas eu acredito que o próprio GM do Green Bay, ele queira procurar o Rodgers agora para alinhar algo mais concreto. Nem que seja na tentativa de uma permanência, mas isso vai ser muito difícil. Lembrar que isso influenciou diretamente todo o draft, né? Todo mundo ficou nessa expectativa aí do que ia rolar e tal, se alguém ia trocar para cima, pegar um jogador que Green Bay gostaria, disseram até que alguém fez isso, mas não se concretizou a troca, então realmente acho muito difícil que não evolua para a saída do Rodgers, mas pode acontecer. Lembrando que essa treta ela vem sendo alimentada, construída desde o draft do ano passado, em que ele deixou claro, né, que não gostou da decisão do time de já draftar um quarterback de primeiro round, o Jordan Love, pegou, fez a parte dele, fez uma campanha de MVP da temporada, jogou muito, e aí na última entrevista da temporada veio com aquele papo de que não sabia sobre o futuro, que o futuro estava na mão do time. Aí, durante essa off-season, baseado até nessa postura, dá pra saber, né, que esse papo já vinha rolando. Alguns reportes disseram que o CEO do time, o Mark Murphy, o técnico Matt LaFleur e o GM, o Brian Gutekunst, acho que é assim que fala, eles várias vezes voaram até a Califórnia, onde o Aaron Rodgers tem residência, onde ele passa, né, as férias da off-season, para conversar. No mínimo 4 vezes, né, que estão falando que foram voos de Green Bay para lá em busca da, digamos, reconciliação com o Rodgers. Aí você imagina, o cara tá lá, tendo que planejar a temporada, planejar pro draft que estava se aproximando, e aí parava, entrava no avião, ia lá, ô meu filho, vem cá, o que você quer? Vamos conversar? Vamos fazer as pazes? Ainda não? Então beleza. Aí voltava. Aí o outro. E o Rodgers é irredutível sobre essa situação. Só que aí vai de acordo com o que o Magal falou. Ele também não vem publicamente e fala, ó, não gosto disso e daquilo, quero sair. Por quê? Porque ele também não quer ser o Brett Favre parte 2. Ele não quer ser o cara que vai sair escorraçado pela torcida de Green Bay, depois de não sei quantos anos jogando lá. Então, fica nesse disse-me-disse, tanto pro bem quanto pro mal. Teve rumor de que ele falou que só voltaria se o Brian Gutekunst, o GM, fosse demitido. E aí, depois, rumores de que ele não disse isso. É tudo intermediado. Nunca é direto, é tudo indireto. Nunca é sempre uma fofoquinha, né? Por exemplo, hoje ele curtiu um tweet do Davante Adams que dizia o seguinte, o tweet era o seguinte, tem que apreciar o que se tem enquanto se tem. Foi o que o Davante Adams postou. E aí sempre aquela coisa também no ar, né? Sempre uma dubiedade, alguma coisa assim, falando sem falar nada direito. Aí o Aaron Rodgers foi lá e, pum, like, curtiu o tweet. Aí nesse meio tempo teve o que a gente abordou aqui também, o Jeopardy, que a gente não sabe até que ponto aquela empolgação toda com o programa não era uma ameaça velada dele ao time, ó, eu vou aposentar, hein, vou virar apresentador de televisão se vocês não me atenderem. O que ele quer? Ele quer um contrato longo, ele quer arma, fica esse disse-me-disse, e aí a gente sabe que ele é um cara rançoso, mas aí fica essa situação estranha, né? Essa questão de, pô, se você quer mesmo, venha a público, né? Trata isso mais aberto. E não é coincidência, justamente no dia do draft, vinha essa situação de que, essa notícia de que ele estava completamente decepcionado, desgostoso, e que ele não gostaria de voltar para Green Bay. Isso não é por acaso. Parece aquela cena do Mais Longo dos Dias, né? O filme americano, que o cara fala assim,
você não está vendo? Isso aqui é o governo dos Estados Unidos falando com o governo da União Soviética, falando da crise do embargo a Cuba, dos navios soviéticos indo rumo à ilha cubana, e o que fariam os americanos que estavam lá para poder guardar o embargo. O Rodgers nunca fala, né, claramente, e nem o Green Bay. O Green Bay já até se pronunciou mais claramente de que gostaria que ele ficasse, mas o Rodgers não fala claramente se ele quer ficar ou não, se ele quer mais jogadores. Mas aí ele perdeu uma oportunidade, né, Ticas? Porque no draft ele podia ganhar mais armas se ele tivesse claramente já comprometido com a franquia. Aí eu vou lançar outra braba aqui pra vocês. A gente achou que a história do off-season seria a treta Russell Wilson, Pete Carroll, Seattle Seahawks. De repente ganha mais vulto a treta Aaron Rodgers, Green Bay Packers. E aí, não rola uma troca, não? Manda um pra lá, só vai trocar o problema de nome, né? Óbvio. Mas às vezes um problema diferente é melhor de lidar do que um problema conhecido. Mas, Ticas, você está ignorando um detalhe que a vida nos ensina. Às vezes, o namorado chato que tá com uma namorada, quando ele vai ter um relacionamento com a outra, ele não é tão chato. E vice-versa. Meu ponto é, às vezes a pessoa tá com a outra e ela é muito chata com aquela outra. E quando você desfaz essa dupla, fala, rapaz, eu nunca imaginei que você era assim. Nossa, muito melhor agora. Então, às vezes, fazer esse troca-troca bacana aí, né, mandar o Russell Wilson para Green Bay, tirar o Aaron Rodgers, mandar ele para Seattle, com frio eles já vão estar mais ou menos acostumados. Com um torcedor fanático que apurrinha os outros, eles também já vão estar meio acostumados. E vou ser sincero, eu acho que fica bom para os dois, porque o Aaron Rodgers ele vai ganhar uma comissão técnica que, na minha visão, é melhor. Porque você pode falar o que você quiser do Pete Carroll, mas o cara é um gênio. E, do outro lado, o Russell Wilson vai ganhar alvos melhores, porque o Green Bay está com alvos aí. Ah, mas lá no Seahawks tem o DK Metcalf, né? Tá, não precisa as noivas do Metcalf me criticar, não. No contexto geral, olhando para o todo, eu acho que Green Bay vai ter para esse ano alvos melhores do que o Seattle. Então, eu acho que é uma troca relativamente justa. O que só reforça o seguinte, se ninguém dentro dos dois times teve essa ideia, é porque eles precisam de pessoas como a gente lá. Precisa começar a recrutar pessoas aqui no Brasil. Aqui mesmo, na NFL, etc., tem 3 pessoas capacitadíssimas para ser um assistente do GM, entendeu? Eu toparia quase qualquer time. Quase qualquer time. Até o Eagles, alô, Tereza, até o Eagles eu toparia. O Cowboys não. O Cowboys jamais. O Cowboys eu fico no Brasil mesmo, com o meu emprego. Mas até o Eagles eu toparia. Para dar esse toque. Aqui. Troca o Wilson com o Rodgers. Não tá enchendo o saco lá? Então manda ele para lá, trazer para cá. Ajudar no draft, ajudar no dia a dia ali no vestiário. Entendeu? Eu acho que funcionaria. Eu, se fosse NFL, apostaria na gente. Uma dessa parte. Aí você vê que quando o Vitorino lança umas dessas, sirene até canta lá no lugar. A polícia até passa perto para ver se ele vai manter a posição, se ele vai falar isso até o final. Às vezes a grama do vizinho pode ser mais verde, isso é verdade. Por hoje tá bom de Aaron Rodgers, porque eu acho que essa história ainda vai acompanhar a gente por um bom tempo durante essa off-season. E sobre o draft? Destaques, o que vocês mais gostaram de assistir, o que vocês acharam mais relevante aí no que vocês conseguiram acompanhar do draft de 2021? Bom, eu começo falando da terceira pick, né, do 49ers, que todo mundo achava que era o Mac Jones, só pai Wallace de Oshossi que conseguiu prever que não seria, tô brincando, mas realmente, muito difícil a situação do 49ers, vendo o Mac Jones meio que derreter à frente do seu staff, e aí depois selecioná-lo. Então, eles escolheram outra pick, né? Acabaram indo de Trey Lance e surpreenderam muita gente. A partir daí, o draft deu uma mudada, né? Porque o Mac Jones estava na mesa e provavelmente outros times, embora o Mac Jones, o Zé Gordinho lá, tenha... Deu uma finada, você viu? Tava mais esbelto no dia do draft, tava alinhadinho no terninho. É igual quando vai casar, pô. Faz aquele regime de última hora ali, aquela dietinha só de líquido na última semana, será? Toma um diurético, né?
Aí o problema é que depois eu não fiz, não. Você tá doido? O Magal fez isso. Ó, o Magal fez isso. Eu tenho provas, eu fiz. Esse ponto aí eu vou ter que ser modesto de novo. Nesse ponto aí eu fui genial. Enquanto a maioria das pessoas casa e depois começa a engordar, eu fiz o contrário. Eu comecei a engordar antes de casar, aí eu casei no ápice do meu peso e depois que eu casei, eu perdi peso. Então a experiência completa da minha esposa foi melhor, entendeu? Porque Tá aí, bom. hoje eu não tenho nenhum remorso assim, de olhar a foto do casamento e falar assim, olha como é que eu tava lá, que beleza. Não, eu olho a foto do casamento e falo assim, caralho, olha o zebu que eu tava. Minha nossa senhora, eu tava ali, tá só arroba. Chega, tava com a cara inchada, entendeu? É a melhor jeito. E com a vantagem, se você fica tomando diurético, essas coisas aí, chega na festa do seu casamento, você dá PT. Porque você tá todo fraco, aí você vai enxergar como se não houvesse amanhã, você não aguenta. E eu, no meu casamento, aguentei firme. Saí andando. Faz igual. Mentira, a gente saiu dançando, né, Magal? Mas verdade. Faz igual lutador de UFC, né, cara? Que não consegue nem se manter de pé quando faz essa dieta maluca pra casar. Na verdade, no caso dele, é pra poder ver o namorado. Quer dizer, não, sei lá, é pra subir no palco lá e se amostrar. Mas então, voltando aqui ao draft, o Trey Lance na terceira posição me surpreendeu, justamente pelo pique do 49ers. O Atlanta Falcons, graças a Deus, me livrou do Kyle Pitts, porque é um cara excepcional, não me entendam mal, quem viu o outro episódio pode ter a impressão de que eu não gosto do Kyle Pitts. Não, na verdade, a posição de tight end para mim é mais complexa e que não faz tanto impacto, não faria tanto impacto assim, por exemplo, em Miami, como Miami tinha subido na sexta posição e alguns estavam falando que isso poderia ter sido por causa do Pitts. O Atlanta na quarta posição já me livrou dessa aí e fiquei espantado com o tanto que o Najee Harris e o Travis Etienne caíram no draft. Passaram por muitos times que estão precisando de RBs e foram solenemente ignorados. Especificamente do meu Miami, eu me espantei com o primeiro pick do Jalen Waddle, porque é um pick inteligente, é um pick bom, é um pick que não está na tradição de Miami, que sempre faz merda no primeiro pick do draft, mas depois a gente voltou ao normal. A gente draftou o Jalen Phillips, que é defensive end, está quase aposentado porque já teve 682 mil concussões e é um cara que vai ter mais uma concussão que vai tirar ele da liga, então provavelmente vai ser o nosso bust. Eles só inverteram aí, deram uma pegadinha do malandro com a torcida primeiro. O que eu mais gostei, eu não sei se é falsa memória minha, mas eu acho que as trocas ao longo do draft foram um pouco mais frenéticas esse ano, pelo menos na primeira rodada. Então acho que me deu mais aquela vibe do filme do Kevin Costner, né, do Draft Day. É mais de, troca agora, meu Deus, vamos pensar rápido aqui, tal, isso que e claramente essas trocas pegaram alguns jogadores de surpresa. Teve jogador que você sentiu que o cara foi pego ali no corner. O cara ficou no corner, né? Vou ressaltar aqui o meu amigo Smith, que estava parecendo uma pamonhinha amarrada, com aquele terno dele com um cintinho, mas uma pamonhinha, aquela pamonha do final, né? Você foi fazendo a pamonha e amarrando. Aí no final sobrou um restinho ali de pamonha e você tinha a folha, mas não dava para encher. Mas você falou assim, não vou jogar fora, né? Mas você fez uma pamonha ali de resto, do tachinho da panela. Aí, essa pamonha aí. Ele não ficou muito satisfeito de ir pro Eagles, não. Ele não ficou muito satisfeito, não. A cara dele é que ele achou que ele ia morar em outro lugar. E ele ficou meio puto. Tem que ligar pro decolar.com para poder mudar a passagem dele. Não, eu achei que eu ia para Nova York, mas eu vou ter que ir para Filadélfia, é pertinho. Vocês não trocam minha passagem? Não, já tô puto aqui já. Pelo amor de Deus, pelo menos troca minha passagem. Ele ficou um pouco judiado. O cara já é pequeno, considerado pequeno para NFL. Vai apanhar lá no Eagles ainda, naquele frio da Filadélfia. Ele tá meio puto mesmo. Sabe o que eu acho que deve ter passado na cabeça dele?
Ele deve ter passado os highlights. Highlights, desculpem a expressão forte, tá? Desculpem a expressão forte. Os lowlights, né? Os lusco-fusco lights do Philadelphia Eagles, ele deve ter ficado imaginando aquela OL toda perdida, os passes errados, o pessoal errando de special teams. Aí ele deve estar pensando que ele ia chegar lá, porra, anos de college, lutando, ouvindo crítica por causa do tamanho dele. Pra ir pra onde? Pra ir pra Filadélfia. Puta merda. Cara, mas é isso aí, meu amigo. Vamos lá, ué. Faz o teu bonito lá, e quem sabe a gente não consegue uma troca, alguma coisa aí daqui a um tempo. Eu confesso que ele não estava muito entusiasmado, parece, lá na hora. E eu achei que fosse ficar mais. Por quê? Porque ele vem de Alabama e o Jalen Hurts, que tudo indica que vai ser o titular aí no começo da temporada, jogou com ele lá. Só que ao mesmo tempo, vir de Alabama não é muito critério, né? Porque Alabama todo ano são 300 jogadores draftados. Isso vale para Miami também. O Tua vai jogar com o Jalen Waddle, já jogou lá. Jogaram juntos em Alabama. E aí tiveram outras duplinhas interessantes. Você falou do Travis Etienne que caiu. Jacksonville já buscou ele para jogar junto com o Trevor Lawrence. Jogaram juntos em Clemson. Isso aí foi sagaz. Não foi muita surpresa, porque já era cogitado, mas com a pick 5, que é uma pick super alta, o Bengals vai reunir o Ja'Marr Chase com o Joe Burrow. Né, os dois jogaram juntos em LSU. Então não sei se é tendência, se foi coincidência, mas eu gostei dessas as duplinhas reunidas aí. Apesar de Alabama não ser muito critério, porque todo ano vai ter uma duplinha jogando junta, porque todo ano tem 300 jogadores de Alabama draftados. Você tá falando que o pessoal da NFL meio que me copiou, Ticas, fazendo draft no Fantasy? É isso? O Wallace que tem essa mania de ficar juntando os timinhos, os coleguinha, tudo junto no time de fantasy. Por isso que não ganha, né? Chega no final, cadê título? Cadê anel? Anel que é bom nada. Outra coisa que eu achei interessante, tava tudo muito quieto. O caso Deshaun Watson, de umas semanas pra cá, sumiu do noticiário, né? Tava todo dia ocupando o noticiário e de repente sumiu. Eu achei que pudesse ser alguma coisa se arquitetando ali pro draft. Ou uma tentativa de acordo ali nessas semanas anteriores, né, para chegar no draft e de repente conseguir negociar alguma coisa pelo Houston, mas passou batido também, sem novidades. E para complementar, nos rounds finais, alguns fãs, né, tem aquele lance da NFL, condecorar fãs. Eu não sei qual que é o critério, né, pode ser sorteio, pode ser os times que indicam, eu não sei exatamente. Mas nos rounds finais, os fãs sobem ao pódio para fazer os picks dos times, para anunciar os picks dos times. E aí um fã dos Chiefs me sobe, junto da noiva, anuncia o pick, tira o anelzinho de chiclete, de pirulito do bolso, ajoelha, pede a noiva em casamento no pódio do draft 2021 da NFL. Não satisfeito em fazer isso, na hora do pedido lá, todo mundo ouvindo, todo mundo assistindo, em vez dele fazer, sei lá, faz uma metáfora aí com Patrick Mahomes, o cara torce pros Chiefs, pô. Fala do Super Bowl, fala de Patrick Mahomes, sei lá. Aí ele me fez uma analogia lá com uma cena. Analogia não, ele citou uma frase do Deadpool pra pedir a noiva em casamento. Aí, meu amigo, fica difícil de defender, né? Se ela tivesse falado não, a gente não perdoaria. Ela tinha que ter arrancado a cabeça da criança, né? Na hora. Ah, não, acabou que ela aceitou e... Pô, cara, mas eu vou te falar um negócio, cara. As pessoas, elas são muito ousadas. Você imagina se essa mina não aceita, cara. O cara tá lá no meio do draft, cara. Deu mais audiência do que, acho que os playoffs da NBA, o jogo da NBA, ou sei lá o que foi aí. Vamos só fazer uma comparação aí, que o draft deu mais audiência que não sei o que da NBA. Não sei se foi playoff, não. Enfim. O cara tá lá com uma puta audiência. Cara, esse bicho aí, se ele tomou um não, ia ser assim pelo menos uns 10 anos o pessoal esquecer. E ele ia ficar com essa pulga atrás da orelha direto, assim, de... Se ele tivesse em algum lugar, alguém olhasse pra ele assim... Te conheço de algum lugar? Já ia vir aquele pânico. Sabe aquele meme do cachorro que lembra das cenas de guerra, assim? Do trauma? Ia ser isso aí na cabeça do cara. Me admira o senhor, especialista em realities desse programa, não saber onde ele ia parar, se ele toma ou não. É lógico que ele ia ser o próximo The Bachelor. Cara, eu se eu fosse ele, eu faria até melhor. Em vez de ir para um programa assim, eu já iria uma parada focada. Eu ia fazer uma campanha entre os torcedores do meu time, assim, de quem quer namorar comigo. Resgatando o Silvio Santos aí, eu faria um quem quer namorar comigo com torcedores do time. Pelo menos assim, cara,
quem sabe não aparece alguém que torce o mesmo time que eu e que vai me querer e não vai me humilhar em rede nacional, né? Mas tem que valer, aí tem que valer tudo. Tartaruga, lobisomem, girafa, boi, cavalo e periquito. Até porque eu acho que não custa nada se acontecer. Não, com a gente aqui não vai acontecer, né? Nós já passamos dessa fase. Mas fica a dica aí pro amigo ouvinte. Se isso acontecer com você, pô, não fala não pra pessoa na cara ali não, pô. Aceita, faz o showzinho, obrigado. Quando vocês estiverem juntos, separados, você fala assim, aqui, foi bizarro isso aí que você fez, chamando uma atenção, eu só disse sim pra você não ficar feio lá na frente de todo mundo, mas eu não quero não. Porque depois que passou o pedido, quem que acompanha? Quem que fica aqui checando pra ver se, casou mesmo ou não casou? Tá junto mesmo ou não tá? Ninguém acompanha. Então, pô, se acontecer com você aí, meu querido ouvinte, aceita, entra na cena, entra na história, depois que passar, se estiver sozinho, aí você nega, reclama com a pessoa, pega suas coisas, separa os Tupperware, vai viver sua vida, e aí beleza, mas não humilha a pessoa na frente de todo mundo assim, não. Esse cara foi num all-in muito insano. Cara, quando o cara cita Deadpool, ele pode tomar um não aí em rede nacional, porque mereceu. Pra fechar nosso primeiro bloco, pai bola, hein? Pai bola. Quem começa a semana 1 titular em Chicago? Andy Dalton ou Justin Fields? Quem começa a semana 1 titular em São Francisco? Jimmy Garoppolo ou Trey Lance? Quem começa a semana 1 titular em New England? Cam Newton ou Mac Jones? Pô, peraí que tu tá fazendo muita pergunta junta. O primeiro eu já até esqueci. Mas eu vou de trás pra frente. Eu acho que o Cam Newton ainda começa. Ele ainda tá nas boas graças aí do tio Bill. Eu não acho que o Garoppolo também saiu das boas graças. Eu acho que ainda começa com o Garoppolo. E o primeiro que você perguntou, qual que foi, Tito? Justin Fields ou Andy Dalton em Chicago? Ai, nossa senhora. Em Chicago, eu acho mais vantagem começar com o Cairo Santos. É mais garantido de não dar errado, porque... Isso seria interessante, né? Fazer igual o rugby. Ao invés de você lançar a bola, você chuta a bola e vai disputar ela lá no alto. Não, imagina que insana a galera da cabeça explodindo assim. Primeiro snap, você bota o Andy Dalton e o Justin Fields alinhado de tight end e bota o Cairo Santos de QB. Todo mundo assim, caralho, que Chicago é esse? O que está acontecendo? E a gente já viu, porque já teve situações aí, não foi fake não, é porque o snap foi errado mesmo. Que o Cairo mandou um passezinho. Não adiantou pra muita coisa, mas ele tem uma manha. Ele não é garoto isso não. Ele sabe fazer um passezinho arrumado. Então, eu faria isso. Um de um lado, outro do outro, passe, e eu falo assim, Cairão, vai ficar na sua decisão. Quem tiver mais livre, você lança a bola, e quem você lançar a bola vai ser o nosso QB1. Porque esse critério é melhor do que qualquer outro que você for usar para escolher entre esses dois aí. Chicago, olha, não sei o que vai ser lá, não. Eu penso um pouquinho diferente do Magal. Eu acho que vai ser Fields, Lance, e aí eu acho que o Ken Newton está um pouquinho na frente e é melhor do que o Mac Jones. Mas eu acho que dois calouros desses times começam botando o Andy Dalton e o Garoppolo e o Andy Dalton, respectivamente, no banco. Nos 49ers, eu acho que não dá pra gente apostar nem que o Garoppolo vai estar em São Francisco ainda na semana 1. E eu acho que tudo que foi construído aí no draft, o jeito que o Kyle Shanahan gosta de ser essa mente aí pra orientar quarterback, né, orientar ataque, eu acho que lá, além dessa indecisão, né, dessa incerteza sobre o Jimmy Garoppolo, eu acho que a vantagem é do Trey Lance. Já nos Patriots e nos Bears, eu acho que semana 1 começa o veterano. Vai de Andy Dalton e de Cam Newton. Aí chega semana 4, semana 5, tá aquele 1-3 ali, 1-4, 2-2, 2-3. Aí, vamos botar um sangue novo aí. E aí os calouros já vão ter mais tempo, né, de time, vão ter mais tempo no ataque. De repente já vão ter entrado para fechar algum jogo. E aí eles assumem dali pra frente. Mas semana 1 eu fico com os veteranos ainda. Bora pro treta na TL. Após a confirmação da autorização da liga para jogadores usarem número de dígito único, Tom Brady postou no Instagram, abre aspas, boa sorte ao tentar bloquear a pessoa certa agora. Vai ter um monte de futebol mal jogado. Exagero, esclerose ou a voz da razão do nosso querido GOAT? Velho, né? Velho que chama isso aí.
Quando a pessoa ela vai ficando mais que você já tá me velha, ela vai começando a ficar cheia de mania, entendeu? O Tom Brady, então, você calcula o tanto de mania que esse homem já não tem, entendeu? Porque tem essa questão. Quando a mania do velho funciona, ela se auto-reforça. Então, é igual o velho que gosta de guardar coisa. Ele guarda a coisa porque um dia ele vai precisar. Aí ele tem lá, assim, 2 toneladas de coisa guardada. Aí, um ano depois, ele precisou de uma tampa de caneta que estava lá. Ah lá, tá vendo? Ó, valeu a pena ter guardado. Se não tivesse guardado, não tinha aqui agora, não tinha resolvido. E o resto do lixo todo que ele guardou inútil, ele não conta, mas tudo bem. Então, o que eu acho que acontece com o Tom Brady é isso. Como as manias de velho dele funcionam, ele já auto-reforçou elas num loop alucinante. E aí, qualquer pequena mudança que você propõe, tira ele do eixo totalmente. Ah, óbvio, né? Eu nunca vou ter essa oportunidade. Mas se eu tivesse oportunidade, eu perguntaria para ele assim: meu querido Tom Brady, então responde aqui. Prazer, eu sou o Magal do NFL Etc. Responda para nós aqui. A sua capacidade de leitura de jogo, ela é tão fraca que ela vai ser impactada negativamente pelo número que o cara está vestindo na camisa, a ponto de isso gerar, e eu cito o senhor, abre aspas, futebol mal jogado, fecha aspas. Eu ia fazer uma cara assim, bem de what now, bitch, pra ele, entendeu? Cara, porra, que vai dar porra nenhuma, vai todo mundo se acostumar, aí vai olhar os números lá, vai ler as defesas do mesmo jeito. Vai. Eu acho que não vai ter erro de bloqueio, porque o 43 que alinhou ao invés, aliás, alinhou o 3 ao invés do 43 para poder ir atrás do Tom Brady. Eu acho que o Magal pode dizer melhor assim, mas você não fica olhando o número da camisa para saber a posição do jogador. Você sabe que tem uma jamanta vindo aí para sua direção e você é a jamanta que tem que bloquear. Ué. Acabou. Assim, pode. Aí o negócio no ataque é que pode pegar. Quem é recebedor, quem está apto a receber ou não. Então tem uma diferença aí no quesito ataque. Agora, na defesa, quanto aos bloqueios que foram citados pelo Tom Brady, acho que isso não vai influenciar em muita coisa, não. E aí entra muito do que o Magal falou, é mania de velho mesmo. Gente, não dá pra negar a ciência, tá? Não dá pra negar que a Terra é redonda. Algumas coisas não dá pra negar. Não dá pra negar que o GOAT da NFL sabe o que ele tá falando. E o GOAT dos podcasts de NFL no Brasil, chamado Ticas, já tinha dado a letra lá quando a regra tava pra ser aprovada. Então, vamos ouvir a voz da experiência aí, gente. Vamos ouvir os GOATs aí, entendeu? Vamos dar o braço a torcer. O cara conhece futebol americano de cima a baixo. Vamos respeitar aí os idosos, os mais velhos, por favor. O segredo da juventude eterna é manter a cabeça eternamente jovem, beleza? Eu falo de cadeira aqui, então os tempos mudam, a gente tem que avançar com os tempos, senão a gente fica para trás. Vai segurando essa aí de ficar usando só 33, 88 e esses números compostos aí, e não vai deixando os caras vindo do college com um contrato vitalício com a marca de refrigerante que tem o número 3 dele, não. Desde a eleição presidencial de 2018 nunca foi tão fácil escolher um lado. Você pode estar do lado de Tom Brady e Ticas ou estar do lado de Wallace e Magal. Aí a escolha é sua. Quem é quem eu não vou falar. Olha, eu vou até ignorar essa tretinha, essa bombinha que o Ticas plantou aí. Mas eu concordo com o Wallace, mas eu tenho que fazer um adendo. Para se manter jovem, além de ter a cabeça jovem, você também tem que tomar os eletrólitos TB12, que você mistura na água. E os compostos de recuperação TB12, pré-treino TB12, sabonete TB12, toalha TB12, papel higiênico TB12. Já fazem umas 2 semanas que chegou ao fim o julgamento que resultou na condenação do policial que assassinou o George Floyd. Várias manifestações de times e jogadores tomaram as redes sociais quando saiu o veredito. Entre essas manifestações, foi postada a mensagem I can breathe, em alusão às últimas palavras do Floyd enquanto ele era covardemente sufocado. Essa frase foi postada pela página oficial do Las Vegas Raiders, o que repercutiu muito negativamente, gerou muitas críticas dos fãs. A família do George Floyd veio a público dizer que não se sentiu desrespeitada, pelo contrário, encarou o post como uma forma de homenagem.
Esse tipo de manifestação nesses momentos assim polêmicos, né, complexos aí da sociedade, vocês acham que é oportunismo? Vocês acham que é um apoio sincero à causa depois das manifestações desde que o crime ocorreu? Como que vocês enxergaram essa treta aí? Olha, eu tendo a olhar sempre esse tipo de coisa pelo prisma mais cético e achar que é oportunismo quase sempre. Mas eu, como presenciei e aí venho falando sobre isso desde que quando o episódio ocorreu, o número de manifestações se avolumou, a proporção aumentou dos casos, aí somou-se a Breonna Taylor e outros casos de mortes policiais por racismo nos Estados Unidos, e isso tomou um vulto gigantesco na sociedade americana, isso se tornou algo incontrolável. E aí invadiu o mundo dos esportes com a NBA, a NFL também entrando mais pesadamente sobre isso. O pessoal do Miami Dolphins até fez um manifesto bacana, falando que tinha que parar esse tipo de atitudezinha e tomar ação efetiva. Acho que alguns passos foram dados nesse sentido, e eu passei a encarar esse tipo de coisa não só como oportunismo, mas também como demonstração de engajamento. O que sempre conta é o próximo passo, como disseram os jogadores do Miami. Parar com esse negócio de ficar só ajoelhando em hino e fazendo protesto, sem tomar passos efetivos para que seja mais igual à NFL, tanto em questão de raça como em questão de gênero. Exatamente. E com um adendo de que, ao contrário de outros esportes que não estão organizados em ligas, você tem um comando central, você tem uma organização central que consegue desdobrar ações para os times todos, entendeu? Vai tentar fazer um negócio desse, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Cada time é um circo diferente, né? Uns é um circo, outros é hospício, né? Mas não foge muito disso. Cada um é um circo ou um hospício diferente. Aí, realmente, para você tentar botar alguma regra pesada, né? Alguma regra do tipo assim, sei lá, até 2030, os times têm que ter 50% de homens e mulheres nos seus quadros técnicos e administrativos. Ou mais, né? Porque eu estou entrando só na questão de gênero, não estou entrando na questão racial também. Mas seguir essa mesma lógica para várias outras questões. Se você tentar fazer isso no Brasil, é uma balbúrdia. Porque, né, a gente está vendo aí, né? Você não sabe nem se vai ter Botafogo ano que vem, que dirá tentar implementar políticas desse tipo, a nível nacional. Mas no caso da NFL, você tem um eixo central ali, né? O problema é que as pessoas que mandam na NFL é um bando de velho branco conservador. Esse que é o problema, né? E o velho branco conservador, qual é a linguagem que ele entende? Dinheiro. Tchau. Essa é a linguagem que ele entende. Tá vendo? O Washington mudou porque mexeu no bolso. E assim, mexeu no bolso porque mexeu no bolso do patrocinador, e mexeu no bolso do patrocinador porque as pessoas fizeram pressão. Aí realmente, né? A gente falou, o Wallace falou bem aí do manifesto do pessoal do Miami Dolphins, né? Que falou dos empty fluffy gestures, né? Os gestos vazios e fofinhos. As marcas também fazem isso. As marcas também fazem, a Nike, a Adidas, a Under Armour, as marcas todas também fazem esses gestos fofinhos. Só que quando começa a ter pressão de vários lados, elas começam a ter que se mexer de uma forma um pouco mais significativa. Ainda é muito pouco? Muito pouco. Muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. Mas já é alguma coisa, né? É melhor do que nada. Agora, se a NFL quisesse, de fato, fazer alguma mudança, ela faria. Ela poderia instituir um compromisso, vamos chamar assim, né? Um compromisso desse. Até 2030 a gente vai ter fazer uma coisa simples, né? Simples, relativamente simples, que a gente chama de fazer uma amostragem estruturada, né? Então você pega assim, beleza, nos Estados Unidos quantos por cento de homens e de mulheres tem? Quantos por cento de negros, de latinos, de brancos tem? Quantos por cento de gays, de lésbicas, de transexuais tem? Beleza. São essas porcentagens aqui? Então, essas porcentagens aqui são a nossa meta. Dentro da organização, nos corpos administrativos e técnicos, o técnico eu entendo que é até um pouco mais difícil, mas o corpo administrativo não é não. Dentro dos corpos administrativos, a gente vai rumar para em 2030 ter essa porcentagem aqui.
Então, vamos dizer, se tem aí, nos Estados Unidos tem 1% de latinos homossexuais, então a gente vai ter 1% de latinos homossexuais no nosso quadro. Porque a questão não é você chegar lá, não é você ter e dar o check, é você caminhar naquele sentido, é você caminhar naquela direção, né? É o que qualquer atleta amador faz, por exemplo. Né? Esse caminhar acaba gerando outras atitudes que tornam mais igual o entorno também. Exatamente. Do próprio time. E aí o movimento ele se traciona. Né? A tração desse movimento ela fica mais fácil. Por quê? Porque quando você começa a ter, por exemplo, a NFL agora está fazendo políticas desse tipo. É a mesma coisa que acontece com as cotas. Vou usar esse exemplo. É a mesma coisa das cotas. Eu confesso que quando eu ouvi falar de cota a primeira vez, eu achei um pouco injusto. Eu estava no meio da faculdade, tá? Então me perdoem aí, isso aí já tem uns 15 anos. Mais até. Eu falei assim, pô, cara, mas aí me deu uma sensação assim meio que, pô, estão furando a fila. Só que depois eu fui pensar sobre o assunto. Eu falei, cara, não estão furando a fila. Porque o cara já foi deixado para a fila lá atrás anos. Tem anos que ele está sendo empurrado lá para trás da fila. Botar ele na frente da fila nem compensa o tanto que ele já foi botado para trás. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que dá para fazer agora. E para começar a tracionar o movimento. E aí, como é que eu acho que começa a tracionar o movimento? Antes de você ter cota, um aluno de escola pública olhava para uma vaga numa federal e falava assim, cara, é impossível. Impossível, nem fudendo. Como é que eu vou conseguir? Eu não posso pagar cursinho. Eu sou da época que pagar cursinho era uma parada assim, te alavancava para passar no vestibular, né? Quase todo mundo fazia cursinho. Só que agora que já existe cota, que já existe movimento, que ele já está mais estabilizado, o aluno olha e fala assim, pô, eu consigo. Tem cota? E aí, porque teve cota, começou a ter mais cursinho comunitário, por exemplo. Começou a ter mais gente se voluntariando para dar aulas para alunos de escola pública ou para alunos carentes. Então, você começa a movimentar umas peças de engrenagem que não estavam movimentando antes. E quando você vê, e eu particularmente, eu vivi isso na prática, porque eu fui professor muitos anos, eu ainda sou professor, né? Mas eu fui professor de graduação, de dia a dia, de sala de aula, muitos anos. Eu tinha muito aluno de FIES de ProUni, alunos que eu olhava e eu sabia assim, cara, se não fosse, e eu estava aula na faculdade particular, né? Se não tivesse FIES e ProUni, esse cara não estava sentado aqui assistindo a minha aula. E eu tive o prazer de formar alunos fantásticos, que hoje são profissionais fantásticos, fantásticos. São pessoas incríveis que têm um impacto enorme nas áreas de atuação que eles trabalham. Então, a NFL, que tem a mão, como no caso do Brasil lá naquela época, né? O governo tinha na mão e fez esse movimento de, não, vamos fazer cota, vamos financiar e vamos botar esse povo para dentro da universidade. Se a NFL começa a fazer isso, não, vamos criar políticas afirmativas que funcionem, vamos trazer essas pessoas para dentro, vamos dar cursos de formação, você começa a tracionar a coisa para efetivamente acontecer, entendeu? Mas eu vou concordar com a Alice, eu tenho ficado muito cético em relação a isso. Eu ainda vejo muito empty, fluffy gestures e pouca coisa que faz diferença mesmo. Vou falar aqui um negócio para convencer você, diretor da NFL, o rapaz que é vaiado todo draft lá, presidente da NFL, aí que se acha bonitão, mas é só um velho babão. Vai dar dinheiro, beleza? Isso vai gerar dinheiro. Eu entendo perfeitamente quem se sentiu ofendido ali. Por quê? Porque o I can't breathe, da forma que o George Floyd pronunciou enquanto ele era assassinado, com aquele policial com o joelho 9 minutos no pescoço dele, e ele falando que não conseguia respirar, eu entendo que isso virou um lema, né, um slogan do Black Lives Matter, uma palavra de ordem, e o uso de um time, né, que é uma franquia, é uma empresa, né, com o contrário, né, dizendo que I can breathe, que eu consigo respirar depois da condenação do assassino lá, eu entendo que possa ter sensibilizado uma parte da torcida. Eu consigo entender esse lado. Agora, pensando no Raiders em si, no social media dele lá, em quem decidiu postar dessa forma, oportunista ou não, aí volta no que vocês falaram sobre a questão financeira. Se todas as empresas, por oportunismo, pensando no dinheiro, se posicionassem
de forma a pregar mais igualdade, a pregar menos essa violência, esse preconceito racial, essa violência contra os negros, a gente já estaria em 2021 num mundo muito melhor. Dependente de se a motivação fosse oportunismo ou não. Não bastasse essa questão, o Brett Favre tá aposentado não sei quanto tempo, jogou muito, foi campeão, tem anel, foi uma figura lendária, Hall da Fama. Mas aí me vai num podcast e fala, sem ser provocado, que ele acha que o policial não fez por querer, que ele acha que a punição foi muito pesada. Meu irmão, você fica 9 minutos com um joelho no pescoço de um cara que fala que não tá conseguindo respirar, e aí você matou o cara sem querer? Então, ainda tem muito mais desse pensamento arraigado ao redor da NFL do que o oportunista que está pregando igualdade. Então, oportunista ou não, quanto mais tiver esse tipo de demonstração pública, né, de posicionamento, eu vou sempre passar um pano. Eu acho que lá no final vai fazer uma diferença para melhor. Bora pro TD ou Fumble. Técnico Kyle Shanahan, uma das estrelas desse draft, né, depois da troca que botou os 49ers com a pick número 3, deu uma entrevista antes do draft, né, no decorrer da semana, e ele foi perguntado se, obviamente, após draftar um quarterback, porque ele não trocaria para pick 3 para draftar outra posição, se após draftar um novo quarterback, o veterano Jimmy Garoppolo seria o titular para a temporada. E aí ele respondeu que não sabia nem se os seus jogadores estariam vivos domingo, quanto mais quem seria o seu quarterback titular. Aí chegou o domingo, passou o draft, vários jogadores dos 49ers ligaram para o head coach para avisar que estava todo mundo vivão. Trolladinha dos comandados com o comandante. É TD ou Fumble? Ó, TD foi uma brincadeira bem bacana dos comandados, mas do comandante é Fumble, né? Porque ele não pode falar assim e perde o grupo, no caso, ele perde os jogadores que estão ali para poder jogar para ele. Ele, gente, aqui não tem... É muito legal você conseguir motivar e deixar até os atletas meio receosos, porque tem que fazer um bom trabalho para se manter no time. Mas isso vai até um certo ponto, né? Depois disso, se você vai trair a confiança deles, se você nada do que você fizer importa, porque você não sabe se você vai estar vivo no próximo domingo, aí o jogador abandona mesmo. Então, o Kyle Shanahan é melhor abrir o olho por aí. Cara, o limiar aí, ele é muito tênue. Né? Eu entendo meu querido Kyle Shanahan. Eu entendo o que ele quis fazer. Eu acho até justo. Eu acho justo o que ele quis fazer. Ok. Mas assim, cara, você passou um pouquinho da mão aí na medida. Entendeu? Eu acho que você temperou demais esse angu. Porque eu até fui rever o vídeo, que eu fiquei curioso, né? Para ver a cara dele falando. E eu acho que a cara dele não... Porque eu pensei assim, não, às vezes pela cara dele dá para ver que é um pouco mais brincadeira, ou que é um pouco mais assim, não, fazer uma motivação aqui, ninguém tem vaga garantida não, né? Mas, sinceramente... Ele parecia que estava querendo só se livrar da pergunta o mais rápido possível, e a primeira coisa que bateu, ele soltou. Você não ficou com essa sensação, não? Não, fiquei. E aí me deu uma sensação assim de que, cara, você pode usar isso aí para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Você podia me mandar uma mensagem aí. E aí, o Magal, nós vamos gravar hoje ou não? Não sei nem se eu estou vivo hoje, no final do dia. Então não faz nada. Então se joga no chão aí. Fica, como diz o Raul Seixas, esperando a morte chegar. Fica aí, esperando a morte chegar, então. Não, cara, eu achei que ele perdeu a mão. Se ele estava puto e não queria responder, cara, você tinha umas 400 outras coisas para dizer que não isso. Né? E eu vou ser sincero, da primeira vez que eu vi, me deu uma antes de eu entender o contexto todo, né? Quando eu só ouvi a frase fora de contexto, me deu um pouco uma sensação assim de, cara, será que o Kyle Shanahan tá falando meio dessa situação assim de pandemia e tal, só que tipo, ele perdeu a esperança, né? Você agora vai tudo pro buraco mesmo, não vai ter mais humanidade, acabou o mundo, uma coisa assim. A minha primeira sensação foi essa. Depois eu vi, não, que tinha um contexto ali e tal. Mas eu achei fumble demais dele e do pessoal do time. Cara, se eu fosse do 49ers, eu ia mamar nessa teta dessa piada até o final da temporada. Virou, mexeu, eu ia usar essa aí com o Kyle Shanahan. Não, mas você tem que fazer a rota ali, não sei o quê. Coach, eu não sei nem se eu tô vivo. Vou fazer a rota. Não sei, ué.
Amanhã, não sei o que, tem estudo de vídeo. Não sei nem se eu tô vivo pra fazer estudo de vídeo. Assim, cara, é TD da galera que zoou com ele, fumble dele. Pra mim é TD duplo. Primeiro porque... Olha o Ticas, olha o Como Ticas. o Magal já nos brindou com o olhar psicológico do cara que consegue ver todos os telzinhos ali na hora da entrevista, a postura corporal de quando o Kyle Shanahan deu a declaração, ele provou o quê? Que ele é gente como a gente, entendeu? Falou, passou batido, deve ter se arrependido imediatamente, mas aí já era tarde, então, apesar de ser um cara acostumado aí com coletivas, a comandar uma das franquias mais valiosas da NFL, é gente como a gente, cometeu ato falho. E TD mais ainda da galera combinar e dar a trolladinha, porque mostra que o ambiente do 49ers é bacana. Não é aquela coisa militarizada, né? Aquela coisa engessada, quadradona. Por quê? Meu amigo, pro jogador combinar com o outro e todo mundo ligar pro técnico para dar uma trolladinha, é porque ali tem uma relação que é saudável. Porque se fosse um outro aí, entendeu? Não vou citar nomes, não. Ali, ó, o cara tava correndo risco até de fazer o roster final do 53 lá. Então acho que Mas a zoeira, Ticas, ambiente... ela une as pessoas. Você pode até não gostar muito do cara, mas se for pra zoar um terceiro em conjunto, você se junta com ele ali pra poder zoar o terceiro. Mas eu acho que os caras fazem isso sabendo até onde dá pra pisar. Então, TD duplo, gostei da história toda aí. Tim Tebow! Lembra dele? Eu sei que tem muita gente que ouve o NFL, etc., que é mais jovem, não chegou a acompanhar a época de Tim Tebow, titular pelos Broncos, ganhando o jogo de playoff no finalzinho, na prorrogação contra os Steelers. Para você que não acompanhava na época, pega um highlight aí no YouTube e vê o que esse cidadão aprontou enquanto ele era o quarterback dos Broncos. Mas voltando, Tim Tebow faz teste como tight end no Jacksonville Jaguars. O possível retorno do escolhido, do iluminado, é TD ou fumble? Meu amigo Tim Tebow. O Tim Tebow, eu já posso chamar ele de jogador herpes. Ele aparece de vez em quando e quando aparece fica te incomodando um tempo e depois some de novo. É isso que é o Tim Tebow. É para isso que ele aparece. Eu sei que tem os Tebow, os fanboys de Tebow aí, perdido. Inclusive eu conheço alguns fanboys de Tebow. Mas, cara, desculpa, eu não consigo levar o Tim Tebow a sério já há algum tempo. Mas ele é muito atlético, ele pode entrar e ser um tight endzão, acabou. Cara, tomara que ele entre, que ele deixou, que ele pise na cabeça do Kittle, que ele pise na cabeça do Graham, que ele pise na cabeça do Gronkowski, que faça uma estátua para ele, que a posição pare de chamar tight end e a posição vire Tim Tebow. Eu sou quem não? Eu sou o Tim Tebow do 49ers. Show, beleza. Uhum. Qual é a chance real disso acontecer? Sério. Você tem R$1.000 na mão. Quantos reais desses R$1.000 você vai botar nisso acontecendo? Cara, isso é o famoso folclore. Isso é o folclore. Que o técnico atual do Jacksonville Jaguars assumiu esse ano é o Urban Meyer, que foi técnico dele nos tempos de Florida State. Então lembra que pode ter um nepotismo aí, né? Só, se vai render, não vai, se vai se dar bem na posição. Lembra que pode ter algo mais aí, hein? Ticas, eu já joguei bola com muita gente, cara. Não significa que eu queira jogar com essas pessoas de novo. Eu posso ter jogado lá, foi maneiro, eu curti, você também, e é isso aí, cara. E um monte de gente também que jogou bola comigo não vai querer jogar hoje. Eu acho essa conexão, assim, ainda mais assim, porra, o Urban Meyer, né? É um cara que não entrou hoje no futebol americano. Então, uma porrada de gente que cai nessa categoria aí. Não, mas a gente já foi treinado pelo Urban Meyer, o cara pode aparecer aí. Cara, eu acho que isso aí é folclore. Isso aí é para movimentar a rede social, para a galera dar uma agitada. Aí vai ter uma meia dúzia de maluco que vai mandar fazer camisa do Tim Tebow do Jacksonville Jaguars. Eu acho que é para isso aí. É a famosa galhofa. Sendo galhofa, eu apoio TD. Mas achar que isso aí vai ser real, para mim, é alucinação. Como diria o Ticas mesmo, tem um monte de corretor de seguro que já foi treinado pelo Urban Meyer por aí. Mas, quanto ao Tim Tebow de tight end, eu acho que vale a pena tentar. Acho que ele no caso dele, é um TD, porque tá aí o Tyson Hill, né? Ele tá aí fazendo as coisas dele aí, não é TD, não é tight end, não é wide receiver, não é quarterback, mas é tudo isso ao mesmo tempo.
Então, se ele pode, por que o Tim Tebow, ou escolhido ou iluminado, não pode? Eu acho que ele tentar voltar de tight end vale a pena, sim. É um cara que está gigante, ele aumentou de tamanho e aumentou de força depois que se aposentou, e aí ele consegue fazer essa segunda posição que ele já até ensaiou fazer também lá quando era do Florida Gators. TD. TDzaço. Só de ver o estresse do Vitorino tratando da questão, TDzaço. Imagina o quanto de pauta não vai ter o Tim Tebow alinhando de tight end ali, fazendo um movezinho, fazendo uma jogadinha marota ali, aí o Trevor Lawrence sai correndo pro outro lado, a bola fica com ele, Tim Tebow, puf, passe pra TD. Porra, top! TDzaço. Foram só 3 Trevor anos, Lawrence, cara. Foram já só... recebeu o passe para TD no BCS, né? No campeonato, no final do college, né? Da NCAA, Como é que é? Deu passe pra TD pra aquela banda coreana de música pop, aquela boy band? BCS, não BTS. É o Now United. Então, pra mim é TDzaço. BCS, não BTS. 3 anos de Tim Tebow foi muito pouco pra NFL. Merece mais um contratinho aí pra gente poder... Merece. Fazer mais galhofa de Tim Tebow aí. Chuba Hubbard, running back de Oklahoma State, foi selecionado pelo Carolina Panthers com a escolha número 126, no 4º round do draft. Até aí, tudo normal. Não fosse pelo técnico Matt Rhule confessar que 10 minutos antes da pique, recebeu aquele zap, aquele WhatsApp maroto da esposa, sugerindo que o time o draftasse. Dona encrenca botando moral no serviço do maridão. É TD ou fumble? Olha, esse é um TDzaço, o seu Matt Rhule tá completamente correto. Se a mulher mandou, tem que fazer. Até porque ela nunca tá errada. Se alguém tá sempre certo, te indicou alguma coisa, é para você fazer de olho fechado. Agora, a esposa dele deve entender de college, porque o Hubbard não é de se jogar fora, não. Cara, eu até concordo que a escolha é boa. Mas, assim, eu também acho que isso aí é meio folclore. Assim, a mulher ligou, falou, drafta o cara. Então eu falei, então eu vou draftar. Já que você tá mandando aqui, eu vou draftar. Pra mim, isso aí é folclore. Isso é folclore. Se esse cara vira MVP da temporada regular ou de um Super Bowl, essa mulher vai ter uma estátua no time. Não, o problema, eu acho que o problema não é nem assim o fato dela ter sugerido ou não sugerido. Como eu falei, eu acho que isso aí é mais folclore. O que eu acho engraçado é porque todo ano no draft rola essas narrativas assim, né, de não, o cara sugeriu, o cara jogou pedra, papel, tesoura para decidir quem queria draftar, não sei o que, tarará. E lá na frente a gente vai ver que isso vai ser base para, se o cara for um bust ou se o cara for um boom, né, se o cara bombar, fala assim, aí ó, tá vendo aí o cara deu certo, tarará. Sendo que o que acaba acontecendo é que quando dá errado o povo esquece, né? Eu até já comentei isso aqui outra vez. O dia que você quiser se divertir, pega as análises que a galera fazia do Johnny Manziel antes dele entrar na NFL. Cara, a entrevista dele com o John Gruden, cara, só falta o John Gruden tirar a roupa, deitar nu no estúdio e falar assim, faça de mim o que quiseres. Porque, cara, ele joga a bola do Manziel assim... Caralho, a NFL nunca mais será a mesma depois que esse cara entrar. Os sistemas táticos vão ter que mudar todos. E não sei o quê. E o cara só cagou. O cara só peidou na farofa. Foi só isso que ele fez. Então, assim, como a gente nunca sabe o que vai acontecer, você vai ter aí uns... eu não lembro a posição exatamente dele, mas se não me engano, acho que foi o DK Metcalf também. E foi draftado longeão, assim. Foi rodado lá pra frente. Eu não sei se foi ele, eu tô confundindo. Teve alguém aí famoso, acho que foi o DK Metcalf mesmo, que ele foi draftado em rodada alta. O caso do Tom Brady, que todo ano todo mundo lembra, mas que é 1 em 1 milhão, ok. Um monte de cara, esse sim a gente tem que lembrar, um monte de cara que é undrafted e que vem pro time, e o cara bom, o cara destrói, e você vê assim, os 32 times nem consideraram o cara durante o draft, né? E o cara veio por fora e se mostrou valioso.
Eu acho que isso agrega o folclore. Eu sou a favor do folclore, eu acho que tem que ter mesmo. Eu compro várias narrativas de folclore que eu acho maneiro. Eu acho que é isso aí, a vibe é essa. Mas eu sou meio cético em relação a isso, igual eu sou cético, por exemplo, com esses rumores que estão rolando aí do meu querido, idolatrado, meu deus grego, Eli Manning, ele vir para trabalhar no Giants, alguma coisa ali administrativa, comissão técnica, eu prefiro que esse tipo de coisa não aconteça. Porque para o cara vir, começar a fazer uma merda atrás da outra e se queimar, não custa. Né? E isso é meio que só para aumentar o folclore. Então, eu prefiro que isso não aconteça. Mas, assim, se foi ela que deu o toque, show de bola. Maneiro. Para mim é TD. Chegou um zap aqui sugerindo que fosse TD. Então, para mim é TD. Sem mais pelo momento. Beijo, Patrícia. Te amo, tá? Magal, alguma chance de você proceder com a sua rescisão de contrato até a semana que vem ou semana que vem você volta? Para ódio dos detratores, dessas pessoas subversivas que querem me tirar da NFL, etc., 0 chances. Eu não peço demissão dessa empresa por nada. Quem quiser, se quiser me tirar, vai ter que me dar os meus direitos. Enquanto ainda tem direitos os trabalhadores desse país, vai ter que me dar os meus direitos. Eu quero minha multa de FGTS, eu quero meu aviso prévio, eu quero minhas férias não gozadas, eu quero tudo. Eu não vou sair daqui. É mais fácil vocês usarem aquela tática do grupo de Zap, né? Você montar um grupo paralelo sem a pessoa que você gosta, e aí você fica lá naquele grupo. Eu acho que isso é mais fácil. Os subversivos que querem me ver fora, eu sugiro que vocês façam isso. Montam um outro podcast com o Ticas, o Wallace e os subversivos detratores. Aí vocês tocam o podcast de vocês lá, sem eu. Não tem problema não. Eu fico aqui no NFL, etc., nem que seja sozinho. Mas eu fico aqui. Wallace, então depois eu te chamo lá no grupo pra gente debater melhor a respeito, beleza? Pô, aquele outro grupo lá tá bombando, cara. Eu não tô conseguindo nem responder o número de mensagens. Um abraço pra todo mundo aí e eu espero continuar relevante, assim como o linebacker Grant Stewart draftado na última posição pelo Tampa Bay Buccaneers nesse último draft. 259 foi a posição dele, 7ª rodada. Grant Stewart vai ser um grande talento na NFL. Ficamos por aqui, deixando aquele abraço pro pessoal da página Expediente NBA NFL, que recomendou a gente recentemente lá na página, molecada que faz muita resenha bacana de esportes americanos. Sigam eles lá também. Pro Anderson, torcedor do Cleveland Browns, que apesar de ter sido muito injusto, falou que a gente tá cheio de ranço. Pô, a gente tá dando maior moral pro Cleveland Browns aqui, ó. A gente até xingou o Juju Smith-Schuster quando ele ficou falando mal do seu time, mas ele tá sempre interagindo com a gente lá no Instagram também, aquele abraço. E pro Felipe Bertelli, que achou o vídeo do Magal versão americana, do cara que ficou extremamente raivoso, extremamente indignado. Ele não é o Gil do Vigor, ele ficou indignado quando o Eagles passou na frente dos Giants e draftou o Devonta Smith. Então, quem ainda não segue o NFL etc no Instagram, segue a gente lá, que você vai ver esse outro conteúdo, vai prestigiar o trabalho do nosso social media e não deixe de compartilhar esse episódio também. Um abraço e até semana que vem. Valeu!